Olá pessoal, graça e paz. Hoje no nosso devocional vamos ler no livro de 2 Reis, no capítulo 4, o aumento do azeite da viúva, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém, veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas, vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e a põe à parte, até que estiver cheia. Ela foi e se trancou com seus filhos. Eles lhes traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: Traz-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilhas alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: Vai, vende o azeite para paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. É um texto também muito bonito, né? Onde que uma mulher com 2 filhos se vê viúva. O livro de Reis, a parte de Eliseu, ele é contado numa época de muita calamidade, né? Uma época em que o povo estava muito rebelde, que o povo estava muito longe dos caminhos do Senhor. Mas aquela mulher, ela, embora estava vivendo um período onde ela via muita idolatria, ela via muitos problemas em volta dela, ela via o esposo dela buscando ao Senhor. E o esposo dela era conhecido de Eliseu, ele andava segundo os ensinamentos do profeta, né? E ali, quando ele morreu, ela lembrou que ela ia recorrer a quem conhecia ao Senhor. Ela foi muito sábia em procurar quem poderia ajudá-la. Eu acredito que quando os credores bateram na porta dela para levar os filhos dela, foi muito angustiante, e ela se viu numa posição de ter que tomar uma atitude, de ter que expor a sua condição para o profeta. E ela vai e fala com o profeta. E ela já chega no profeta, como se diz, ela poderia chegar e falar assim: profeta, me ajuda porque eu tenho problema, meus filhos estão, meu marido estava endividado, faleceu. Mas ela chegou falando o mais importante: meu marido morreu, mas o senhor sabe, profeta, que ele era servo de Deus. Ou seja, Deus não vai me desamparar, e eu sei que não vai. Eu preciso agora de uma instrução do Senhor. Aquilo que ela quis dizer. Ela disse: o Senhor sabe que o teu servo temia o Senhor, porém veio o credor para levar os meus filhos. Ou seja, ela sabia que, sendo servo, o marido dela sendo servo do Senhor, ou seja, a família dela muito provavelmente era serva do Senhor, muito provavelmente ela era temente ao Senhor, porque senão ela não ia procurar o profeta, né? Ela não ia achar que o profeta resolveria nada para ela. E ela foi procurar ele e falou: porque os meus filhos não podem ser levados. Eu não vou deixar os meus filhos serem escravizados. E o profeta falou com ela: o que você tem em casa? Muitas vezes a gente acha que a gente tem um problema e a gente não tem provisão para resolver o problema. Mas às vezes a gente tem que orar e falar: Senhor, o que eu tenho em casa? O que eu posso fazer? O que o Senhor pode multiplicar para eu resolver o meu problema? O que eu posso multiplicar para eu resolver a situação
e não deixar que ela se agrave. Mas a gente sempre tem que ter em casa azeite. Azeite na Bíblia representa unção. Representa a presença de Deus, né? A marca da presença de Deus. Então, quando o rei era ungido, quando os profetas eram ungidos, sempre era usado o quê? O azeite na cabeça deles. Então, ela tinha azeite. Então, o profeta lembrou ela que ela tinha o que dentro da casa dela? Ela tinha unção, ela tinha provisão, ela tinha a presença de Deus. E isso seria suficiente para que ela resolvesse os problemas dela e que ela vivesse daquilo. Então ele dá instrução a ela, vai para sua casa, vai, pega vasilha com seus vizinhos e pega muitas vasilhas. E às vezes a gente, na nossa vida, a gente não entende, né? Fala assim, tô com esse problema. E às vezes a gente vai precisar de pessoas de fora nos ajudar com alguma coisa. Não é tudo, eu sempre falo isso porque é algo que Deus tem tocado muito no meu coração, que tem coisa que vai ser da intimidade, vai ser só nosso. A gente não tem que sair expondo e abrindo a nossa intimidade em tudo. Mas vai ter momentos na vida da gente que Deus vai usar o próximo para nos abençoar. Então ela tinha que ter relacionamento com os vizinhos, porque você não vai bater na porta do seu vizinho para pedir ele alguma coisa se você nunca falou com ele. Então Deus ali ainda tratou com ela a questão de relacionamento, de estar ali em comunhão com as pessoas. E aí ela trouxe as vasilhas, entrou para dentro da casa dela, que o profeta instruiu: entra para tua casa, fecha a tua porta. Ou seja, você vai se relacionar com as pessoas, mas na hora de resolver o problema, na hora do milagre, vai ser você e a sua família, vai ser você e seus filhos. Entra, fecha a tua porta e vai encher e vai transferindo a unção, e vai passando, e vai enchendo as vasilhas de azeite. E a gente tem que se preparar, a gente tem que estar preparados. Essas vasilhas significavam o máximo de esforço que ela podia fazer. Tem o máximo que você puder, vai nos seus vizinhos e traz muitas vasilhas, porque o que Deus faz sempre é grande. Então a quantidade de vasilha era proporcional à quantidade de necessidade que ela tinha. Então traz muitas vasilhas, porque o que ela precisava era algo grande. E ali, quando ela começou a colocar, né, o azeite na vasilha, o azeite foi se multiplicando. Então, quando ela entrou para a intimidade, ela começou ali virar, fazer o que o Senhor tinha proposto ela fazer, mandado, ordenado que ela fizesse. Ela foi colocando o azeite, e o azeite foi se multiplicando, e Deus foi abençoando até a hora que ela pediu: traz mais uma vasilha aqui que vai derramar. E aí o filho dela falou: não tem mais vasilhas. E ali o azeite parou. Ou seja, mostra que o Senhor, ele vai te preencher dentro da sua necessidade. Enquanto você houver a necessidade, enquanto você tiver ali as vasilhas, Deus vai derramar unção, ele vai derramar o que você precisa. E ela voltou no profeta. Isso é interessante, que mostra que ela tinha respeito, e ela sabia, ela obedecia, ela tinha reverência com a autoridade do profeta, porque ela poderia muito bem, depois que o azeite já estava multiplicado dentro da casa dela, ela podia falar: agora eu vendo isso aqui e pronto. Mas ela esperou a instrução do profeta. Ela não fez o que ela bem entender com aquele azeite. Ela não falou: agora eu já recebi meu milagre, tá bom. Não, ela voltou e foi novamente ao profeta. E o profeta que deu ela a instrução: vende, e depois que você vendeu, ele deu uma nova palavra, declarou uma nova bênção sobre a vida dela, porque agora você, além de você não ter as dívidas mais, além de você ter o seu problema resolvido, você terá provisão para você e seus filhos viver até viver do resto. Vocês não vão ter esse problema mais. Vocês vão conseguir, do azeite que vocês venderem e que você tinha em casa, o Senhor vai multiplicar e você vai continuar tendo a provisão. Então, além de resolver o problema dela, porque o problema inicial dela era uma dívida, não era a provisão da vida dela. Mas se ela não estava tendo para pagar a dívida, muito provavelmente ela também não estava tendo para poder se manter, para manter os filhos dela. O que adiantaria os filhos dela não serem vendidos, serem entregues como escravos e não terem provisão para poder sobreviver? Então, na verdade, o Senhor entrega a bênção completa.
Ele vai te livrar do seu problema e vai te dar sustento para você permanecer e continuar, para que você sustente a sua bênção. E espero que vocês tenham gostado desse devocional. Peço desculpa que hoje teve ali uma companhia, uma vozinha de fundo, que é o meu filho pequenininho que estava aqui comigo. Que Deus abençoe. Eu te peço que se inscreva no canal, curte, compartilha para alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor. E até o próximo vídeo. Tchau!